Então, galera, eu quero apresentar para vocês um esquema que vai te mostrar por que eu acho que é fundamental que você peça ajuda se você estiver passando por uma situação complicada e difícil, que você fale abertamente sobre isso e use todo tipo de recurso que acharem necessário. Desde já eu peço desculpas porque meu nível artístico é, digamos que, criança no jardim de infância, essa é a minha capacidade artística. A primeira coisa que eu acrescentei nesse esquema é esse recipiente. E esse recipiente ele está representando a nossa mente. A segunda coisa que eu quero acrescentar nesse esquema é uma linha divisória. Ela vai separar o plano físico do corpo e o plano espiritual. Eu faço a seguinte observação, que essa linha, essa divisão só foi feita para que a gente possa entender melhor esse esquema. E observe que ela não vai até o final, porque a nossa mente ela está recebendo o tempo todo influências, tanto do físico como espiritual. Na verdade, toda a influência do físico interfere no espiritual e vice-versa. Toda a influência do espiritual interfere no físico. Agora eu vou adicionar o primeiro elemento no plano físico. E eu vou chamar esse elemento de tristezas da vida. E agora vamos para a nossa primeira explicação. O que acontece? É muito simples. Ao longo da vida, é natural que esse tubo de tristezas libere alguma tristeza sobre a sua mente. A maior parte do tempo ele não libera nada, mas eventualmente nós somos expostos a circunstâncias e aí caem algumas gotículas de tristeza em nossa mente. Às vezes cai um pequeno fluxo, como um fiozinho de tristeza. E às vezes nós somos atingidos por algo que é muito doloroso, como por exemplo uma perda, e aí esse tubo ele libera uma vazão maior de tristeza. E a nossa mente, o que ela faz? Ela acumula essa tristeza. A nossa mente, ela tem algo que eu quero acrescentar, que é um limite de segurança. Está mais ou menos aqui assim. Então toda tristeza que é acumulada aqui na nossa mente, se ela estiver abaixo do limite de segurança, é uma tristeza normal. Ainda que seja advinda de uma dor profunda, como a dor de uma perda. Então você vai sofrer bastante, você vai ficar bem triste, mas está abaixo do nível de segurança. Em algum momento, as tristezas da vida vão parar de liberar tristeza sobre você, mas a sua mente ainda tem o acúmulo de tristeza desse período. E aí que entra o primeiro elemento no plano espiritual. Eu vou adicionar uma fonte de luz e calor. E quem é essa fonte de calor? Nada mais, nada menos que nosso Almighty Deus. Deus nos expõe a luz e o calor dele, e o que acontece com o líquido que está dentro, a tristeza que está dentro, ela vai evaporar. Então a tendência é que ao longo dos dias, você não está recebendo mais interferência de tristeza, você não está mais recebendo tristeza, a tristeza está evaporando, e ao longo do tempo, isso vem a passar completamente. Então esse é o funcionamento de uma pessoa saudável. Eventualmente ela vai ser exposta à tristeza, mas ela estando exposta à luz do Senhor, à luz de Deus, isso vai passar em algum momento. Só que o que acontece quando a depressão atinge alguém? A depressão ela é muito perigosa porque ela atinge tanto o nosso físico como o nosso espiritual. E eu vou usar nosso esquema aqui para mostrar como isso acontece. A gente sabe que a depressão ela causa uma série de variações em nosso cérebro e ele é afetado, muito afetado, e para de produzir substâncias que são importantes na regulação da nossa ansiedade. Ele para de produzir substâncias que são responsáveis por nos dar a sensação de felicidade, de bem-estar, de alegria. E como eu representaria nesse esquema? Houve um bug aqui no nosso lado físico e de repente você passou a receber uma carga de tristeza muito grande e sem nenhuma razão aparente. Inexplicavelmente você passou a receber uma vazão absurda de tristeza e ela cai sobre você, sobre a sua vida. A sua vida vai se enchendo de tristeza até atingir um nível de segurança. E depois que ela atinge um nível de segurança e ela passa disso, é comum até que você venha a ter pensamentos suicidas, porque isso é um nível de dor muito intenso, muito profundo, e viver nessa condição é muito angustiante, recebendo tristeza a mil e sem saber porquê. E no plano espiritual a depressão também influencia, só que ela não tem poder contra Deus, mas ela age estrategicamente se colocando como um bloqueio. Então é como se nuvens negras se colocassem entre você e Deus e você perdesse a capacidade de receber a influência do calor e da luz do céu. E agora você está numa condição desesperadora, porque o que poderia fazer essa tristeza evaporar não está mais te influenciando e ela continua sendo derramada sobre você de uma maneira inexplicável. E é exatamente nesse momento que você precisa pedir ajuda. Por quê?
Quando você pede ajuda, o que acontece? Seria como abrir uma pequena válvula de escape na base da sua mente. Então, a partir de agora, a tristeza que está sendo derramada, ela tem um lugar para ser drenada. Por exemplo, você pediu ajuda à sua família, aos seus pais, ao orientador na escola, ao líder de igreja, e você compartilhou: eu estou sofrendo, estou em dor, eu preciso de ajuda. Então você abre essa válvula de escape. E aí o que provavelmente vai acontecer é que sua família, seus amigos te incentivem a buscar ajuda terapêutica, procure um psicólogo, e você abre uma nova válvula de escape. E é mais um lugar por onde a sua tristeza pode ser drenada. Mas a sua dor continua aumentando e a tristeza continua sendo liberada na sua vida, na sua mente, sem nenhuma explicação. Então, o terapeuta decide que precisa ser feito um acompanhamento multidisciplinar. E ele faz uma parceria com um médico psiquiatra, um profissional que vai te prescrever alguma medicação. E essa medicação, embora nós tenhamos uma certa resistência, porque sofre preconceitos e a gente se sente inferior, é muito importante. De fato, talvez ela seja quem tem o melhor poder de criar um escape maior nessa condição, para alguém que vive nessa condição. Então não hesite em tomar a medicação, não hesite em fazer o que é necessário para criar mais um ponto de drenagem para a sua dor. Então agora a dor tem mais um lugar de escape. Mas observe que a quantidade de tristeza que entra ainda é muito, muito, muito maior do que a quantidade de tristeza que sai. Mas ainda assim esse paliativo, que é procurar família, terapia, usar os remédios, ele vai impedir, por exemplo, que você transborde. E talvez ele consiga te manter até um pouco abaixo do nível de segurança. Só que você ainda está recebendo muita tristeza, tem muita tristeza sendo derramada sobre você. E a gente quer uma solução definitiva. A gente quer uma solução definitiva, a gente não quer de maneira nenhuma que você transborde. A gente quer que você volte a ver a luz, você já pediu ajuda, então você está vivendo razoavelmente bem. Você já pediu ajuda e essa ajuda é muito importante, principalmente nos momentos de crise, de pico da sua dor. Você vai encontrar apoio nessa medicação e você não vai transbordar. Mas a gente quer uma solução definitiva. E quem seria a solução definitiva? Exatamente, Jesus. E eu fiz ele em boneco de palitinho para manter o padrão de qualidade do desenho. E observe que ele está com a mãozinha estendida. E o que é que vai acontecer quando Jesus entrar na jogada? Quando Jesus entrou nesse esquema? Jesus, ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães. E tem um evento muito forte, que é quando os discípulos estão no barco e pensam que vai morrer, e Jesus está lá tranquilo dormindo, ele levanta e ele repreende o mar e os ventos, e os discípulos se perguntam: quem é esse homem que até o vento e os mares os obedecem? Então Deus deu autoridade a Jesus sobre todas as coisas e ele repreende a tempestade. Jesus vai dizer: vaza a nuvem negra, e a nuvem negra vai vazar. E você vai voltar a ser exposto à luz e o calor de Deus. Mas ainda tem muita tristeza sendo derramada sobre você, e aí que o profeta Isaías vai dizer que o Senhor o ungiu para dar liberdade ao oprimido. Diz também que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas pisaduras dele somos sarados. E a depressão é uma doença, então ela precisa de cura. E o Senhor Jesus vem e conserta esse lado aqui. Daí a sua cabeça volta ao normal e você volta a conviver bem com a ansiedade, volta a produzir alegria, bom humor, enfim. Só que ainda tem tristeza em sua vida, mas agora, com a ajuda de todos esses elementos, aos poucos ela vai sendo evaporada e drenada. Então vai chegar um ponto em que ela vai reduzindo, e você já não vai precisar mais da terapia. E ela vai continuar reduzindo, até o ponto de você não precisar mais do uso da medicação. Ela vai reduzindo até o ponto que sim, você vai precisar da sua família, mas ela vai deixar de ser uma válvula de escape e ela vai passar a ser uma fonte de alegrias para você. Então agora a obra do Senhor Jesus está quase completa. Porque observe que você passou por todo esse processo, mas ele deixou algumas sequelas, ele deixou algumas aberturas. Talvez você se sinta inferior por conta disso, ou se sinta envergonhado, ou tenha dificuldade de voltar ao passado e reviver essas coisas. Daí você não se preocupa, porque Jesus também é a solução para isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai te consertar? Não, Jesus não vai te consertar. Ele vai te dar do próprio Espírito dele. Ele vai te revestir com o próprio sangue e com o próprio Espírito. Então ele faz de você um novo homem ou uma nova mulher. Agora você está revestido pelo Senhor. E se eventualmente as tristezas da vida, ou melhor, quando eventualmente as tristezas da vida voltarem a atingir você, você não vai mais ter um problema em relação a isso, porque ela vai descer por aqui e ela já vai encontrar um escape, e a partir daqui é com Deus.
E aí que a palavra conclui dizendo que das nossas feridas sairá um poder para curar. E você vai deixar de ser alguém que vive em intensa dor, em profunda agonia, e você vai passar a ser um agente de cura por meio da influência do Senhor Jesus na sua vida.